Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos finalizar a série Como Ser um Homem Segundo o Coração de Deus. E nós falamos já nos últimos vídeos, nos últimos 4 vídeos dessa série, sobre sequências, sobre fases da vida do homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus na Bíblia, que foi o grande rei Davi. E hoje nós vamos finalizar, falar um pouquinho mais sobre o final da vida dele, principalmente a partir do momento que ele realmente assume o reinado. Amém? Antes da gente entrar na nossa palavra, não esquece, já clica aqui no sininho, já se inscreve no canal para que você receba notificações toda vez que nós tivermos novas postagens. E se você tem gostado aqui do nosso canal, comenta alguma coisa aqui, comenta algum testemunho que talvez você tenha vivido com Deus através desse canal. Vai ser muito gratificante para nós, amém? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, se você puder, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3. Eu estava no versículo errado aqui. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, ó. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém, e reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então, aqui a Bíblia conta o momento que finalmente Davi foi coroado como rei de Israel. E a gente falou, né, a gente leu aqui em 1 Samuel, quando ele é ungido de fato como rei lá no início pelo profeta Samuel, e isso acontece cerca de 13 anos antes, ou seja, com mais ou menos 17 anos ele é ungido de fato rei, né, no momento que o Samuel entra lá na casa de Jessé, ele é escolhido, ele não acha ele entre os filhos, e aí ele finalmente é ungido, só que depois disso ainda leva 13 anos para ele realmente assumir o trono de Israel. Alguns anos depois ele até assume o reino de Judá, no momento que Saul morre, quando ele é morto na guerra, e depois, 7 anos depois, que ele assume de fato o reino de todo Israel. Então, na prática, Davi vive 3 unções. Ele primeiro é ungido aos 17 anos pelo profeta Samuel, mas depois disso ele continua vivendo a vida normal, como um pastor de ovelhas, filho do Jessé, um menino simples, até que ele vai pro acampamento para levar comida para os irmãos. Ali tem a história do Davi e Golias, onde ele é desafiado, na verdade todo o reino é desafiado, e ele decide assumir aquele desafio e ganha a vitória, a batalha. Deus ganha por ele, na verdade, contra Golias, e logo depois ele já começa a entrar no exército, aos poucos ele começa a ganhar destaque, de repente as pessoas já veem mais glória no capitão Davi do que propriamente no rei Saul. Nesse momento o profeta já sabia, e a parte do povo já sabia que Davi seria ungido rei, Davi seria coroado rei depois, mas mesmo assim, quando Saul morre, ainda assim ele não assume o trono de cara, ele assume apenas o reino de Judá, porque o reino do norte, que era o reino de Israel, ainda estava dividido pela casa de Saul. Então o filho de Saul, que na prática acaba assumindo, que era Isbosete. Então eles ainda ficam 7 anos numa divisão, onde um reino, que é da dinastia de Saul, assume no norte, e outro reino fica no sul, liderado por Davi. 7 anos depois de toda essa história, que aí sim ele é ungido rei de Israel. E aonde eu quero chegar? Que depois de tudo que Davi passou, depois da primeira unção, depois do período de provação, depois do período que a gente falou no último capítulo, por exemplo, de fato conseguir subjugar a carne ao espírito, né, de entender que a carne é fraca e saber reconhecer e entregar as fraquezas ao Senhor, depois de ser perdoado, depois de ser arrependido, depois de tudo isso que Davi passou, vem finalmente a fase da dupla honra. A dupla honra é quando você já passou pelas provações que Deus tinha para a sua vida. Às vezes ainda vão ter mais tribulações, nunca cessarão, mas você já foi forjado, teu coração já foi preparado, tua carne já foi testada, você conseguiu subjugá-la e você está de fato vivendo sob a liderança de Deus. E quando Deus tem um propósito na tua vida e ele te deixa claro e você decide vivê-lo, e além de decidir vivê-lo, você passa por todos os processos, amadurece e de fato começa a viver o que Deus tem para você,
É nesse momento que a dupla honra chega. É nesse momento que a promessa se estabelece. É nesse momento que tudo aquilo que Deus sempre sonhou para você e para mim, como um pai que ama um filho, começa a se estabelecer. É nesse momento que os céus descem para a terra na tua vida e você começa a viver, de fato, realidades dos céus nessa terra. Afinal, nós sabemos, como Paulo nos ensina mais à frente, que nós não somos dessa terra, nós somos dos céus. Então nós estamos aqui de passagem, vivendo para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, mas na prática, o nosso foco tem que ser viver a eternidade ao lado de Deus. Então, quando nós entendemos esse princípio da dupla honra, como Isaías, por exemplo, nos ensina, lá no capítulo 61, versículo 7 de Isaías, ele diz que a honra e a vergonha serão substituídas pela dupla honra. Nessa época, Isaías se referia ao povo de Israel, que estava ainda subjugado, sob domínio exílio babilônico, mas na prática, ele está se referindo a todo homem de Deus, a toda mulher de Deus também, que passou por provações e que teve talvez vergonhas, teve desonra, teve coisas que passou que não gostaria de ter passado, que sofreu muito, mas no final ele garante a dupla honra. Ele garante que no lugar da vergonha vai entrar uma dupla honra. Deus garante que independente do tamanho do deserto, ele vai abrir um rio no meio do ermo e no meio daquela circunstância você será, primeiro, de fato provido, você terá a provisão divina como as pessoas tiveram do maná na época do deserto, mas depois elas também acessaram a terra prometida. E essa história que a gente está vendo, essa sequência dessas 5 fases de Davi, como a gente falou até aqui, finalizando hoje na dupla honra, nós podemos ver que é uma sequência normalmente vista na maioria dos heróis da fé. Se você parar para ver, por exemplo, a história do povo no deserto, a história de José no Egito, a história do próprio Josué quando estava liderando o povo no deserto, a história da maioria dos heróis da fé, tirando depois os neotestamentários, a maioria foi assim. Eles depois viveram a dupla honra. Depois, os neotestamentários, que foram os apóstolos, de fato, eles na prática sofreram muito depois da morte de Jesus, principalmente na época da igreja primitiva, mas a dupla honra deles veio no final da vida também. Então, no final das contas, nós precisamos ter clareza de uma coisa: ser um homem segundo o coração de Deus não é viver os 5 passos específicos, os 10 passos específicos, mas sim viver e meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ter uma vida de comunhão com Deus, entregar para Ele todas as suas fraquezas e deixar que o poder dele se aperfeiçoe nas suas fraquezas. E por último, entender que a sua carne é fraca e que se você confiar na sua carne, provavelmente você vai ser tentado e na tentação você vai ceder. Então, subjugue a sua carne. Lute essa guerra que existe entre espírito e carne, entre alma e espírito, e vença com o Espírito, seja dirigido pelo Espírito de Deus. E quando você vence essa guerra e você começa a ser forjado, tanto no coração, quanto também no teu caráter, na tua integridade, você começa a se tornar, de fato, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Essa é uma oração que eu faço recorrentemente. Deus, transforma o meu coração segundo o coração de Deus e me dá um coração como o coração dos meus filhos. Eu tenho um filho de 4 anos e um que vai fazer 1 aninho agora. E eu tenho certeza que o coração deles é totalmente puro. E vendo as coisas que eles falam, as coisas que eles pensam, as coisas que eles me perguntam e me questionam, eu recebo às vezes perguntas dos meus filhos de 4 e 1 ano, que às vezes eu paro para pensar na minha forma de pensar e eu penso, como eu gostaria de pensar assim. Como eu gostaria de ter essa pureza 100% de fato pura. Porque a gente sabe, quando a gente é criança, nós somos puros de fato. Mas conforme a gente vai crescendo, às vezes a gente vai convivendo com algumas coisas, com algumas pessoas, com algumas circunstâncias, a gente vê coisas acontecendo, vê situações e a gente começa a ficar literalmente com o pé atrás para tudo. Vitor, mas isso é errado, eu tenho que ser malandro no linguajar da palavra para ninguém passar a perna em mim, para ninguém me dar uma volta, por exemplo. Mas muitas vezes o que Deus quer de nós é exatamente essa pureza, porque quando nós temos essa pureza, por mais que outra pessoa ímpia, outra pessoa perversa tenha um plano maligno, por exemplo, contra você,
Deus nos garante que a vingança não é nossa, que nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos sim ser atentos, mas a vingança vem do Senhor, e se Ele quiser vingar, isso é com Deus, isso não é com você. Essa perversidade das outras pessoas com você não tem que ser algo que mude o seu caráter, mas sim tem que ser algo que mude a sua dependência de Deus. Quanto mais pessoas tem ao seu redor com perversidade, mais dependente de Deus você tem que ser, porque são nesses momentos que Deus vai te mostrar. Isso já aconteceu na minha vida. Pessoas que eu confiava e que no final das contas Deus me mostrou que tinham planos errados comigo. E ao me mostrar isso, eu saí da proximidade daquelas pessoas. Então, se você tem essa clareza de fato em Deus, você vai sempre buscar essa pureza de coração, porque com isso Deus vai te garantir a dupla honra e você vai passar a viver aquilo que a Bíblia diz, que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Que espero que você queira de fato ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus depois dessa palavra. Para a gente finalizar, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida de Davi. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra, que é viva e eficaz. E assim como uma espada de 2 gumes é capaz de cortar e dividir alma e espírito como um só, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse discernimento, por nos dar esse entendimento. Pai, nós oramos, Pai, para termos o coração segundo o coração de Deus. Pai, nos dê um coração puro como de uma criança, como dos meus filhos, Senhor, para que eu possa ter a pureza de fato das crianças, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem, até mês que vem, até a próxima série.